Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula do relação ao estudo dos gases, e nessa aula nós vamos falar da transformação isobárica, da transformação isovolumétrica e da lei geral dos gases. Só para a gente recordar, na aula anterior nós falamos que os gases, para o seu estado ficar completamente definido, nós temos que conhecer três variáveis, que são chamadas de variáveis de estado de um gás, que é a temperatura, volume e pressão. Tá? Então, quando uma dessas variáveis sofrer mudança, então o gás vai sofrer uma transformação. Aí a gente vai estudar três, né? A isotérmica, que foi estudada anteriormente, isobárica e isovolumétrica. Essas transformações elas têm a seguinte metodologia: uma variável é constante e as outras duas elas mudam os valores, né? Então, na transformação isotérmica, a temperatura é constante, não muda, enquanto que o volume e a pressão sofrem alteração. Tá? Ela foi estudada por Boyle-Mariotte, e o Boyle-Mariotte constatou o seguinte, que a pressão e o volume são inversamente proporcionais quando a temperatura não se altera. Ou seja, se eu tiver um aumento na pressão, vai ter uma diminuição no volume, porque são inversamente proporcionais. Tá? Hoje nós vamos falar da transformação isobárica e da isovolumétrica e da lei geral dos gases. A transformação isobárica ela tem a seguinte característica: a variável que não muda, né, é a pressão, enquanto que volume e temperatura eles vão sofrer alteração. Charles e Gay-Lussac eles estudaram essa transformação e constataram o seguinte: se eu não tiver alteração na pressão, então o volume ocupado pelo gás ele é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, ou seja, a temperatura na escala Kelvin. E aí a gente pode concluir o seguinte: se eu tiver um aumento na temperatura, a gente vai ter um aumento na energia cinética lá do gás, né? As partículas vão se movimentar mais rapidamente. E o que é que vai acontecer com o volume? Então o volume vai também sofrer um aumento, o volume do gás, então o gás vai realizar uma expansão. Tá? Aumenta a temperatura, aumenta também o volume. Agora, se eu tiver uma diminuição na temperatura, nós vamos ter o quê? Uma redução na energia cinética e o gás vai sofrer uma compressão, ou seja, o seu volume vai reduzir. Posso citar um exemplo aqui? A gente observa que muitos caminhoneiros eles viajam mais durante a noite do que durante o dia. Um dos motivos assim, também pode ser essa questão dos pneus, né? Porque o pneu ele é calibrado a uma certa pressão, então aquela pressão lá interna lá do gás que foi colocado dentro do pneu é constante. Então, durante a noite, o que acontece? A temperatura é menor, né? Então, o que acontece com o volume do pneu? Ele não vai aumentar, a tendência dele é diminuir um pouco, né? Agora, se for durante o dia, que é mais quente, o que pode acontecer? Temperatura maior, pode ter um aumento no volume do pneu. E esse aumento no volume do pneu pode causar o que, pessoal? Uma explosão lá do pneu. Tá? Aumentou o volume, ele cresceu mais, né? E isso pode causar acidente, né? Estourar um pneu, você vai com que o caminhão vire, né? Provoca esse acidente. Então esse é um exemplo prático da transformação isobárica. Agora, matematicamente, essa primeira lei de Charles-Gay-Lussac pode ser expressa por essa expressão aqui. O valor do volume, quando a pressão fica constante, dividido pela temperatura, vai dar o mesmo valor. Então, se o volume do gás aumentar, o que acontece? A temperatura também vai aumentar. Mas o valor de um dividido pelo outro não muda, vai ser sempre o mesmo. Então, se nós tivermos a situação que o gás está no estado 1, passa para um estado 2, com a pressão constante, nós vamos ter isso. Volume 1 sobre T1 é igual a volume 2 sobre T2.
E o detalhe aqui, na hora de a gente fazer os cálculos, a gente tem que usar a temperatura na escala Kelvin, tem que ser expresso, né, sempre na escala Kelvin. E aí como é que a gente faz isso? Se eu tiver um valor na escala Celsius, você soma com 273 para obter na escala Kelvin. Agora vamos falar graficamente, né, dessa transformação. Se a gente traçar um gráfico da pressão vezes o volume, o gráfico vai ter essa característica. Ele vai ser uma reta paralela ao eixo aqui horizontal, que é o eixo do volume. Ó. Por que vai ser desse jeito? Ó? O que é que acontece? Se o volume aqui mudar, aumentar, nós temos o que? A pressão, como não mudou, ó, primeiro ponto seria aqui, o volume 1 e a pressão seria um valor. No volume V, que seria o volume final, o valor da pressão vai ser o mesmo. Então, quando a gente liga os dois pontos, aí a gente vai obter essa reta, exatamente indicando que a pressão não está mudando, não está se alterando. E no caso aqui anteriormente, ó, como as grandezas são diretamente proporcionais, ó, então a temperatura aqui final é maior do que a temperatura inicial, ó, como está indicando aqui. Ó. Já se eu tiver um diagrama, ó, volume vezes temperatura, nós vamos ter o gráfico com essa característica, vai ter essa reta, só que a reta agora ela não é mais totalmente vertical, ela é inclinada, ó, tanto em relação à horizontal, tanto com relação à vertical. Por quê? Ó? O volume inicial ele vai ter um valor de temperatura inicial. Se eu tiver um volume aqui, ó, V, maior do que o volume inicial, então, como são diretamente proporcional, a temperatura também vai ser maior. Então, aqui, ó, o segundo ponto ele vai dar lá em cima, né? Ó. Então, ligando os dois pontos, tem-se essa reta inclinada. Ó. Então, esse gráfico é um gráfico que indica que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Agora vamos para um exemplo. Ó. Durante o inverno no Alasca, quando a temperatura é de 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Então, qual é o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão, supondo que o balão não perdeu o gás e que a pressão dentro e fora não muda e que o gás seja ideal? A gente observa aqui que vai ter um aumento na temperatura, né? Ó. Então, aqui, organizando as informações, os dados, né? Nós temos o primeiro dado que foi dado ali, ó. É nem o primeiro dado, né? Uma primeira informação que é importante. Ó. No finalzinho ele diz aqui que a pressão dentro e fora do balão não muda. Então, se a pressão não muda, nós temos uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. Aí o primeiro dado, né, o primeiro valor, ó, a temperatura inicial, a temperatura estado 1, que é 23 graus Celsius. Só relembrando que a gente tem que transformar isso para Kelvin, né, porque a gente trabalha sempre com a escala absoluta. Para transformar 23 graus Celsius em Kelvin, você soma aqui, ó, pela formulazinha, ó, soma com 273. Então vocês vão obter 296. O valor do volume no inverno, né, que é o estado inicial lá, é 30 litros. Então V1, 30 litros. E quando foi no verão, foi que houve a temperatura, ela passou para 27 graus Celsius, ela aumentou um pouco, né? Aí novamente, ó, vamos ter que transformar isso para a escala Kelvin. Então soma 27 com 273 igual a 300. E finalmente aqui o valor que a gente vai encontrar é o valor do volume final, que é o V2. Então, como nós temos uma transformação isobárica, usa-se a primeira lei de Charles, né, lá. O volume 1 sobre T1 é igual ao volume 2 sobre T2. O volume 1 vale 30, ó, 30. O valor do T1 vale 296. O valor do V2 é o valor que nós vamos encontrar, a gente repete. E o valor da temperatura é 2,300.
A igualdade entre duas razões. Como é que nós resolvemos? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. É a mesma coisa que multiplicar aqui em x, né? O que está em cima do lado multiplica pelo que está embaixo do outro. Ou vice-versa, né? Então aqui nós vamos fazer o que? 296. Vou deixar logo a letra do lado esquerdo, né, da equação, para facilitar logo, né? Então 296 vezes V2 igual a 300 vezes 30. Fazendo aqui, ó, essa multiplicação, nós vamos obter, ó, 300 vezes 30 igual a 9.000 e repete o que está do outro lado, ó. Agora, isolando o V2, a gente passa o 296 para o outro lado. Como ele vai dividindo, multiplicando, ele está multiplicando, né? Ele vai dividindo. Fazendo essa divisão, nós acharemos 30,7. Aí ele diz aqui, qual o número inteiro mais próximo? Então, o mais próximo aqui, ó, os inteiros são 30, ele está entre 30 e 31. Né? Só que ele está mais próximo de quem? De 31. Né? Então, o volume 2 vai ser igual a 31 litros. Se a gente observar, era de se esperar realmente um valor maior, né? Porque a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Como teve aumento na temperatura, então deve-se ter também um aumento no volume, que foi o que aconteceu, né? A transformação isovolumétrica, que é a terceira, ela tem a seguinte característica. O volume do gás permanece constante, não muda, né? E as outras duas variáveis, que são pressão e temperatura, eles vão sofrer variação, ou seja, vão sofrer alteração. Então, o Charles e o Gay-Lussac estudaram novamente essa transformação e eles observaram o seguinte. Mediram, né, valores. Quando ele modificava o valor da pressão, o que ele observava com a temperatura, né? E eles chegaram à seguinte conclusão, ó, que quando o volume lá do gás não muda, o que acontece? A pressão do gás é diretamente proporcional à temperatura que o gás apresenta, tá? E isso em kelvins. Aí a gente pode concluir o seguinte, ó, se eu tiver um aumento na temperatura, tá, o que acontece? O gás vai ficar mais agitado, né? Então a velocidade das partículas é maior, então vai ter uma maior energia cinética. E o que acontece com a pressão do gás? Então essa pressão vai ter um aumento. Por quê? Porque devido a essa agitação maior, as partículas do gás elas vão bater com a força maior lá no recipiente. Então, temperatura maior, pressão maior. Se tiver uma temperatura menor, se eu reduzir a temperatura, acontece o quê? Que a velocidade das partículas fica menor, então temos uma menor energia cinética, né, do gás. E o que acontece com a pressão? A pressão do gás também vai diminuir, porque devido a essa agitação ficar menor, então a força com que as partículas batem no recipiente também fica menor. Um exemplo seria da panela de pressão, tá, pessoal? Por que a panela de pressão ela explode lá no fogão? Né? Ela explode normalmente quando aquela válvula dá problema. A válvula não deixa escapar o gás. Aí quando a válvula não deixa escapar o gás e aquela panela ela tem uma resistência boa, né? A gente pode dizer que lá o volume não muda, o volume interno. Então, aí a panela está lá no fogão, né? Esquentando. Qual é a tendência? A temperatura aumenta, né? Como a temperatura está aumentando, o que acontece com as partículas? Elas vão bater no recipiente com a maior força. Então vai ter uma força empurrando lá a parede da panela. Aí se a temperatura vai aumentando, pressão aumentando, vai chegar um momento que a panela não vai suportar mais a força com que as partículas batem na parede da panela. E o que acontece? A panela explode, exatamente por esse aumento da temperatura e por causa do aumento da pressão. Então, ali nós temos um exemplo, né, de uma transformação isovolumétrica. Isso só quando a válvula quebra, tá, pessoal? Porque quando
a válvula não quebra, o volume lá fica mudando também, tá? O volume interno lá da panela de pressão. Essa transformação isovolumétrica, a gente pode representá-la matematicamente, né? Que como constatou que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, você pode expressar isso aqui, ó. A divisão da pressão sobre a temperatura vai dar sempre o mesmo valor, né? Se eu tiver um aumento na pressão, então vai ter um aumento na temperatura, mas se você dividir um pelo outro, o valor tem que ser o mesmo que se obteve anteriormente. Isso quando o volume não mudar, tá? Se o gás está num estado 1 e passar para um estado 2, sem mudar o volume, aí nós consideraremos isso aqui, ó. P1 dividido por T1 é igual a P2 sobre T2. E aqui novamente, ó, sempre a temperatura tem que ser na escala absoluta, que é a escala Kelvin. E a gente usa essa relação matemática aqui, ó. Se eu tiver um valor na escala Celsius, para transformar na escala Kelvin, você soma com 273. Agora, graficamente, como é que a gente representa essa transformação isovolumétrica? Se eu construir um gráfico pressão vezes volume, ele vai ter essa característica, ó. Ele vai ser essa reta vertical, né? Essa reta paralela ao eixo da pressão. Por quê? Porque é o seguinte, se eu estou numa pressão inicial, o gás vai ter um volume V. Se eu estou numa pressão P maior do que a inicial, o que é que acontece? O volume do gás é o mesmo. Então, se você ligar os dois pontos, ó, você vai obter sempre essa reta vertical, né? Porque significando que o volume não está modificando-se. Nesse caso aqui, como a pressão final é maior do que a inicial, significa que a temperatura final também é maior do que a temperatura inicial. Se for construir um gráfico, né, um diagrama pressão vezes temperatura, a gente vai obter esse gráfico inclinado, né, em relação ao eixo, tanto horizontal quanto vertical, tá? Significando que se eu tiver um aumento na pressão, ó, nós vamos ter também um aumento na temperatura. Então, ligando os dois pontos, a gente obtém essa reta inclinada, né, em relação ao eixo horizontal. E vertical também, né? Depende do referencial que a gente adota, tá? Então, um exemplo, uma garrafa de 1,5 litros, indeformável e seca, foi fechada com uma tampa plástica. A pressão ambiente era de 1 atm e a temperatura de 27 graus. Em seguida, esta garrafa foi colocada ao sol e após certo tempo a temperatura em seu interior subiu para 57 graus Celsius e a tampa foi arremessada pelo efeito da pressão interna. Qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Tá? Então aqui é um exemplo parecido com o que eu falei da panela de pressão, né? Aqui ó, a temperatura teve um aumento aqui bem de 30 graus Celsius, né? Passando para 57, era 27 para 57. Então qual é a tendência? Como a garrafa aqui ele diz que ela é indeformável, né? Então, se ela é indeformável, a tendência do volume não é mudar. Então, vai acontecer o seguinte: vai aumentar a pressão e essa pressão é que vai fazer com que a tampa seja arremessada. Tá? A gente observa às vezes na geladeira, se você botar uma garrafa com, sei lá, água, e a garrafa não está bem completamente cheia de água, né? Pela metade, você botou só metade de água. A gente vai observar que dentro da geladeira, quando você for tirar lá, a garrafa deu uma espremida, né? Ela encolheu um pouco. Exatamente é o efeito inverso. Ó. Como a temperatura estava na temperatura, quando estava fora da geladeira, estava uma temperatura maior e você colocou uma temperatura menor, então a pressão lá diminui. Então a garrafa ela vai, digamos, ser comprimida um pouco. Tá? É o efeito inverso aqui desse que está falando no problema.
organizando aqui as informações, ó, os dados. Então, essa informação da garrafa indeformável significa que não vai ter mudança no volume. Ou seja, a transformação é isovolumétrica, ou seja, esse volume de 1,5 litros é constante. E a gente nem vai usar esse valor, provavelmente, né? A primeira informação aqui, ó, também, continuando, a segunda informação na realidade, né, é o valor da pressão 1, que é a pressão inicial, que é 1 atm, e o valor da temperatura 27 graus Celsius. Relembrando que a gente tem que transformar para Kelvin usando essa relaçãozinha aqui, ó. Então, para transformar Celsius em Kelvin, você soma com 273. Então, 27 mais 273 igual a 300 Kelvin. Aí, quando foi colocada ao sol, a temperatura dessa garrafa passou para 57, transformando aqui para Kelvin, né? 57 mais 273, a gente obtém 330. E nós precisamos calcular quanto foi o valor da pressão final, que é o P2. Então, como nós temos uma transformação isovolumétrica, a gente usa essa relação matemática aqui, ó. Produto, não, na realidade, divisão aqui, ó. Pressão 1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2. A gente já tem os valores aqui necessários, a gente vai fazer o que agora? Só substituir e fazer o cálculo. O valor da pressão 1 vale 1 atm, ó, então a gente coloca só o valor sem a unidade, ó, 1. O valor da temperatura 300. O valor do P2, eu estou repetindo porque é o valor que eu não conheço. O valor do T2 vale 330. Aí agora aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Nós temos essa divisão aqui entre duas frações, ó. Aí aqui é multiplicar em x, né, pessoal? Então fica 300 P2 igual a 330 vezes 1, né? Fazendo aqui essa multiplicação primeiro, ó, 330 vezes 1 dá 330, a gente repete o que está do outro lado lá, 300 vezes P2. Agora, isolando o valor do P2, você pega o 300, passa para o outro lado, ele vai dividindo, ó. Então, 330 dividido por 300, vocês vão achar 1,1 atm. A gente observa aqui que essas grandezas, como são diretamente proporcionais, ó, teve realmente um aumento na temperatura, então era de se esperar realmente que a pressão aumentasse. Não, a temperatura aumenta, então a pressão aumenta. Então o valor está coerente, né? Então o valor da pressão final é 1,1 atm. Nós temos uma lei chamada Lei Geral dos Gases, e essa lei ela vai ser usada quando as três variáveis, a temperatura, pressão e volume, elas sofrerem mudança, né, sofrerem alterações simultaneamente. Então, no caso aqui, as três vão ser modificadas, né? Porque nas transformações que nós estudamos anteriormente, uma das variáveis normalmente era constante, então só modificavam duas. E no caso aqui são as três que se modificam ao mesmo tempo. Tá? Então, pegou-se o seguinte para achar uma lei geral dos gases. Pegou as três leis e misturou. A lei de Boyle-Mariotte e a primeira e segunda lei de Charles e Gay-Lussac. E também pegou as três equações, né, e juntou as três e achou uma quarta equação, né, que ela vai expressar a lei geral dos gases. Então essa equação é essa aqui. O produto da pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao produto, ó, pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Tá? Quando eu for fazer um resumo, eu vou mostrar para vocês que vocês vão precisar memorizar só essa relação matemática e não todas as quatro, tá? Porque vocês podem achar para a lei de Boyle a formulazinha a partir dessa lei geral dos gases, né? Então, quando eu chegar lá no resumo final, eu vou dizer como é que vocês fazem, tá? E fica melhor porque a gente vai estar vendo os valores simultaneamente.
Então essa equação ela é chamada de lei geral dos gases. E um detalhe, ó, essa fórmulazinha aqui vocês vão usar só quando a massa do gás permanecer constante, quando não tiver mudança na massa do gás. Se eu pegar um gás e acrescentar mais uma quantidade dentro dele, então vocês não podem usar mais essa fórmulazinha aqui. E aquela observação que eu tenho feito aqui nas transformações, ó, sempre vocês vão usar a escala absoluta, que é a escala Kelvin. Então vocês vão precisar, quando tiver um valor na escala Celsius, vocês vão ter que somar com 273 para achar o valor correspondente na escala Kelvin. Agora um exemplo de uma transformação geral. Então, um gás ideal, ele está confinado inicialmente a uma temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm, pressão de 15 atmosfera e volume de 100 litros. E esse gás ele sofre uma diminuição no seu volume, uma diminuição de 20 litros e um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. Então, a pressão final do gás vai ser quanto? Tá? Então, assim, organizando aqui os dados, né, como eu sempre gosto de fazer com vocês, ó. Primeira informação foi a temperatura inicial, ó, 27 graus Celsius. Relembrando, tem que transformar para Kelvin, né, ó. Vocês usam essa relação aqui, a temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273. Então, somando 27 com 273, a gente obtém 300 Kelvin. O outro valor inicial ali é o que é o P1, 15 atm. E o outro valor é o volume também inicial do estado 1, 100 litros. Aí aqui, ó, o volume do gás vai diminuir em 20 litros. Então, como era 100, né, diminuiu 20, esse volume passa a ser 80 litros. A temperatura, que era 27, ela aumentou 20, então passou a ser 47 graus Celsius. Somando aqui 47 com 273, a gente obtém 320. E o valor que a gente vai determinar é o valor da pressão final do gás, o valor do P2. Então a gente usa aqui a lei geral dos gases, expressa por aquela relação que a gente viu anteriormente, ó. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Agora, fazendo a substituição. P1, 15, V1, 100, dividido por T1, que é 300, né? Que é 300. P2, a gente repete, que eu não conheço, é o valor que nós vamos achar. V2, 80. T2, 320. Agora vamos ver aqui se dá para a gente simplificar algumas coisas. Nesse primeiro lado aqui, nesse lado esquerdo, né, a gente observa que lá o 100 tem 2 zeros e o 300 tem 2 zeros. Então a gente pode cancelar esses 2 zeros. Vamos para o outro lado, ó. 80 e aqui dividir 320. Ó. Dá para cancelar um zerinho de cada um. Ó. Ok? Já deu uma simplificada nos números, né? Aí aqui a gente pode organizar agora. Ó. Fica 15 vezes 1, 15, e aqui o 3, né, repete embaixo, aí em cima ficou ó, P2 vezes 8, e embaixo 32. Aí a gente observa, ó, 15 dividido por 3 dá uma divisão exata, né, dá 5, e repete o que está do outro lado, ó, P2 vezes 8 dividido por 32. Agora a gente vai multiplicar produto dos meios pelo produto, isso multiplica aqui em x, né? Ó. Aí vamos deixar logo a letra do lado esquerdo, né? No primeiro membro. Ó. Então vai ficar P2 vezes 8 multiplicado pelo que está embaixo aqui. Ó. Isso aí, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 1. Então o número que está aqui é 1. Ó. Então P2 vezes 8 vezes 1 é igual a P2, igual a 8P2, né? Já organizando aqui, né? Deixando o número antes da letra, tá? E aqui, ó, 5 vezes 32. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 130 vezes 32 dá 160. E repete o 8P2 aqui, ó. Agora eu posso isolar o P2, ó.
Passo 8 dividindo, né, porque ele estava multiplicando, ó, para o outro lado. Fazendo essa conta, 160 por 8, vocês vão ter 20. Então, a pressão 2 passa a ser 20 atm. Tá? Então, nós vamos ter também um aumento na pressão. Teve diminuição do volume, teve aumento na temperatura e a pressão também teve um aumento. Agora vamos para aquele resumo que eu falei, no finalzinho eu vou colocar aqui, ó. Então vamos fazer um resumo geral das transformações gasosas, ó. Então aqui nós colocamos a transformação nessa coluna, ó, a isotérmica, isobárica, a isovolumétrica geral. Aqui nós colocamos as variáveis de estado para dizer como é que elas vão se comportar, temperatura, pressão e volume, a lei para cada transformação e a relação matemática, né, que rege cada transformação dessa. Então vamos aqui, ó. Isotérmica, o que é que nós temos? Ó? A temperatura é constante, a pressão é variável, o valor dela muda e o volume também variável, né? Então nessa transformação não se mexe na temperatura. Então a lei dessa transformação, que é a lei de Boole-Mariotti, diz que quando a temperatura for constante, o que acontece? A pressão vai ser inversamente proporcional ao volume, ou seja, se a pressão aumentar, o que acontece? O volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Aí matematicamente a gente usa isso aqui, ó. Pressão 1 vezes V1 é igual a pressão 2 vezes V2. Segunda transformação, isobárica. O que é que acontece com a temperatura? A temperatura vai ser variável, vai modificar-se. E a pressão não, né, vai ser constante, não muda. O volume muda, né, vai ser variável. Aí nós temos a lei, que é a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, que diz que se a pressão for constante, o que acontece? O volume ele vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, ou seja, se o volume aumenta, aumenta a temperatura. Se o volume diminui, diminui a temperatura. E matematicamente, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A isovolumétrica, temperatura e pressão são variáveis e o volume constante. A segunda lei de Charles Gay-Lussac, a segunda lei relacionada à transformação isovolumétrica, diz que se o volume for constante, o que acontece? A pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Pressão aumenta, temperatura aumenta. Pressão diminui, temperatura diminui. E matematicamente aqui, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E por último, ó, transformação geral dos gases. O que acontece? Temperatura, pressão e volume vão variar junto, vão variar os três vão mudar os valores. E a lei, na realidade, aqui, ela vai ser a mistura das três leis, vai ser as três leis juntas, ó. Aí, matematicamente, nós temos, ó, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Eu falei aqui, ó, vocês precisam memorizar essa formulazinha aqui, ó. Por quê? Porque daqui, pessoal, dá para a gente achar as outras três. Como assim, professor? Ó, por exemplo, na transformação isotérmica acontece, a temperatura é constante. Então, a gente tirar o valor do T aqui, ó, de um lado e do outro, porque eles vão serem cancelados, ó. Porque eles estarão iguais, né? Ó. Então, o T some e vai ficar o que está aqui, ó, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Vamos para a isobárica. Ó. Quem é constante é a pressão, né? Então, o P1 e o P2 são iguais, então eles saem, né? Eles vão ser simplificados. Ó. E vai ficar o que está aqui, ó, V1 sobre T1 ó, igual a V2 sobre T2. E a transformação isovolumétrica. Quem vai sumir aqui é o volume, porque o V1 é igual ao V2, então vai ser cancelado aqui, ó. Então ficamos com P1 sobre T1, ó, P1 sobre T1, o V esquece, né, ó, e o P2 sobre T2, porque o V2 vai sair, ó. Então vai ficar exatamente essa expressãozinha aqui, ó.
E por último aqui a observação, a temperatura vai ser sempre na escala Kelvin, né? Então nós vamos ter que usar essa relaçãozinha aqui, ó. Se eu tiver um valor na escala Celsius, para obter em Kelvin, você soma com 273. Vamos aqui para um exercício do nosso livro, né? Na página 92. Durante o século XVIII, que foi na época da Revolução Industrial, né, as investigações experimentais realizadas por alguns pesquisadores a respeito do comportamento dos gases levaram à elaboração da lei dos gases ideais, né? A respeito dessas investigações experimentais, é incorreto afirmar que... Então vamos marcar o item errado, na realidade aqui, ó. Item A. De acordo com a lei de Boyle-Mariotti, se a temperatura de um gás é mantida constante, o volume da massa de um gás é inversamente proporcional à pressão. Verdadeiro, né? Aqui, ó, que foi o que a gente viu anteriormente ali, né? Na transformação isotérmica, né? B. De acordo com a primeira lei de Charles e Gay-Lussac, se a pressão de um gás for mantida constante, então o volume da massa de um gás vai ser diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Exatamente, né? Quando nós temos a transformação isobárica, acontece, o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura. Aí tem C. De acordo com a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, se a pressão do gás é mantida constante, a gente já observa um erro aqui, né? A segunda lei de Charles, ela foi elaborada com quem? Com o volume constante. Então já tem esse erro aqui, ó. E ainda continuando, ó, o volume, se a pressão de um gás é mantida constante, o volume da massa do gás é inversamente proporcional à temperatura. Outro erro, né? Ó. Quando a pressão de um gás é constante, o volume vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então, como a gente quer o item incorreto, esse seria o item falso, né? Tá, então a resposta vai ser o item C, né? Agora vamos continuar aqui, ó. O item D, ó. A expressão denominada lei dos gases ideais reúne o conhecimento das leis de Boyle-Mariotti, de Charles e Gay-Lussac e permite relacionar as variáveis pressão, volume e temperatura. Exatamente, né? A lei geral dos gases, ela misturou, né, as três leis, né, que são a lei de Boyle-Mariotti e as duas leis de Charles e Gay-Lussac. E essa lei relaciona as três variáveis, né, simultaneamente. E a última aqui, ó, de acordo com o próprio nome, a lei dos gases ideais não se aplica precisamente aos gases reais, mas permite avaliar aproximadamente o comportamento de todos os gases. Tá? Porque a gente viu que em aulas anteriores, que aqui, ó, a gente trabalha com os gases ideais e não com os gases reais. Então essa fórmula não vai ser aplicável, né, aos gases reais. Só aproximadamente quando o gás se comportar, né, parecendo um gás ideal, né, que a gente viu que o gás real ele se comporta como ideal quando tiver uma baixa pressão e uma alta temperatura, né? Então aqui, como a gente quer o item incorreto, né, então seria o item C. Agora vamos para a outra, a questão 2. Ó. Considere, da página 92, ó. Considere que a massa de um gás ideal, quando a pressão P e a temperatura T ocupam o volume V, caso seu volume seja reduzido à metade e a pressão triplicada, qual será o valor da nova temperatura? Dados. A pressão 1 vale P. Observe que ele não deu valores, né? Só deu letras, né? Deu valores gerais, né? Genéricos, né? A temperatura 1 vai ser T e o volume 1 vai ser V, né? Caso o volume seja reduzido à metade, ó. Então o volume lá, como era V, o volume final vai ser V dividido por 2. A pressão triplicada, ou seja, a pressão 2 vai ser 3 vezes o valor da pressão 1, ou seja, vai ser 3P. E qual vai ser o valor da temperatura final? Então aqui nós temos a transformação geral, né? Então
Então os três valores estão se modificando, né? Todos os três. Então aqui nós vamos usar aquela relação, ó. P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Então o que é que nós vamos fazer? Substituir, ó, o P1, vamos substituir pela letra P, né, que ele passou a possuir um valor P genérico aí, ó. O V1 teve o valor V e a temperatura 1T. Para o outro lado lá, P2, a pressão foi triplicada, passou a ser 3P, e o volume V2 passou a ser V dividido por 2, e a temperatura 2 eu não conheço, a gente vai determinar. Aí agora a gente organiza aqui o seguinte, ó, vamos repetir o que está desse lado, ó, P1 vezes V sobre T. Vou só organizar aqui, ó. Vou passar esse 3P lá para o numerador, tá certo? Para depois a gente... Então fica 3P vezes V dividido por 2 e aqui, ó, T2 embaixo. Aí a gente aplica produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó. Multiplica em x aqui, né? Ó, então, ó, vai ser P vezes V vezes T2, ó, igual, aí multiplica esse T por toda essa fração, ó. Então vai ficar 3P vezes V dividido por 2, né? Aqui, ó, vezes o que está embaixo, que seria o T. Tá? Agora o que é que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou isolar o T2, ó. Para isolar o T2, a gente vai fazer isso aqui, ó. Passa o P vezes V, ó. Todos os dois vão passar dividindo. Então aqui, ó, veio para baixo, ó. Então, ó, 3P vezes V, repetir, dividido por 2. E também vai dividir por P vezes V. E o T aqui continua. Continua multiplicando tudo isso. Então aqui, pessoal, dá para a gente simplificar algumas coisas agora, ó, o P em cima e o P embaixo. E o V também, né, que está em cima e também está embaixo. Então dá para a gente multiplicar, para a gente, ó, simplificar, né, P vezes V, né, porque ambos estão em cima no numerador e estão embaixo no denominador. Tá? Então vai ficar 3 meio vezes T, ó. 3 meio, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então nós vamos encontrar aqui que a temperatura final vai ser o quê? 1,5 vezes maior do que a temperatura inicial. A temperatura vai ter esse aumento, né? E agora vamos para uma questão que envolve gráfico. A seguir, no diagrama P vezes V, estão representadas 3 transformações. Transformação 1, ó, que está bem aqui. A transformação 2 aqui, né, nessa curva. E a transformação 3 aqui na parte inferior. 3 transformações de um gás ideal. Relacione as transformações 1 e 2 às denominações isobárica, isotérmica e volumétrica, justificando. Então a gente vai dizer qual é o tipo de transformação para cada uma. Na 1, é isobárica, isotérmica e volumétrica. Na 2, do mesmo jeito. E também na 3. Então aqui na 1, o que é que nós constatamos? Lembra dos gráficos que nós colocamos anteriormente? Ó? Aqui nós observamos o seguinte, ó, o volume aqui, ó, 1, ele está permanecendo constante, né? A pressão está aumentando, mas o volume, ó, o valor aqui nesse ponto 2 vai ser o mesmo valor no ponto 1, ou seja, o volume não muda ali, ó. Observa que a pressão 1, ó, o valor do volume é V1, ó, aqui, ó, pressão 1, o valor do volume é V1, e que a pressão P2, ó, aqui na pressão P2, o valor do volume é o mesmo, é V1 também, ou seja, o volume é o mesmo, ele está permanecendo constante. Isso é uma característica de quê? De uma transformação isovolumétrica. Aqui na 2, agora, a transformação 2 é essa curvazinha aqui. Nós observamos, ó, observe que quando a pressão aqui é 1, o volume é V1, quando a pressão é P2, o volume é V2, ó, ou seja, o volume está variando em relação ao volume. E pelo gráfico, ó, quando nós estudamos lá na transformação isotérmica, nós vamos ter essa curva, ó. Então,
pressão variando com o volume, e pelo gráfico a gente constata que é uma isoterma, ou seja, isso caracteriza uma transformação isotérmica. E a terceira transformação, que é que a gente observa aqui embaixo, ó. Nós temos aqui, ó, na transformação 3, observa que para o volume V1, o que acontece? Nós temos a pressão P2. Já quando o volume aqui, ó, aumentou para V2, o que acontece? A pressão permaneceu P2, ou seja, a pressão é a mesma nos dois estados, ou seja, a pressão é constante. Isso caracteriza uma transformação isobárica. Pronto, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje, então até a próxima.